Vamos à palavra de Deus, então. Já ouvimos bastante palavra de Deus hoje, né? Eu estava só observando aqui como Deus faz todas as coisas, né? Tudo que nós cantamos até agora, as letras das músicas e até mesmo tudo que o Gustavo falou aqui, a gente não combinou, mas eles ficaram antecipando a minha mensagem o tempo todo, o que é bom. Quer dizer que o Espírito Santo está aqui falando conosco, amém? Obrigado, Pai, por cada pessoa que está aqui. Eu te agradeço pela tua graça, o teu amor, tua bondade, pelo cuidado que o Senhor tem para cada um. E agora fala aos nossos corações. Nós queremos ouvir a tua voz. Amém. Muito bom. Quero falar com você hoje sobre convicção ou conveniência. Você já pensou nessas palavras? Convicção ou conveniência? Já ouvimos falar aqui bastante de fé, né? Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos, não é? Mas entretanto a vida lá tem certas situações que podem ser muito complexas, não é verdade? Não? Muito complexas. O que essa imagem aqui lembra você? Todos nós temos essa ideia dessa imagem, essa corda que agora só está por um vizinho. Quem já se viu nessa situação? Você já se viu? Eu já me vi nessa situação. Parece que vai quebrar. Será que vamos? A gente, certamente, talvez você já se viu assim, sem saída. Pensando em desistir, ou você pensando assim, por que é que eu... 3 pontinhos. Fui me meter nesse negócio, como não vi antes. Quando a gente fica sem saber o que fazer numa situação, é nessa hora que a nossa fé é provada, não é verdade? É nessa hora que você sabe o que realmente está lá no fundo do coração. É quando a gente sofre uma injustiça, passa uma situação que não esperava. Talvez você enfrentou uma situação onde você se viu abrindo mão dos seus valores, do que você achava correto ou certo. Talvez até a gente passou situações que fizemos concessões. Concessões ao pecado, à injustiça. Fizemos concessões a algumas coisas que sabíamos que não devíamos fazer, em vez de permanecer firme. Então, nesse momento, né, quando a corda está para arrebentar, ou quando a gente não vê saída, é onde as nossas convicções vão ser testadas, é onde o nosso coração está sendo provado. E o que a gente quer dizer com convicção ou conveniência? Não é a loja de conveniência do posto, tá? Já que eu estou aqui, vou pegar umas coisinhas. A convicção, que é a definição de convicção? Convicção é uma crença firme sobre alguma coisa, com base em provas ou razões íntimas. Então, por exemplo, nós cristãos temos convicção de que Cristo morreu, ressuscitou por nós, e que Deus é nosso Pai. Amém? Essa é uma convicção. Se baseia na fé. A convicção é apoiada em princípios e valores, em coisas que você sabe que são verdade. E aquilo que é importante para você, que você não vai abrir mão. A convicção, ela guia as nossas ações e decisões, mesmo quando há dificuldades ou desvantagens. A convicção, ela é firmada no propósito interno. Convicção firmada no propósito. A conveniência, por outro lado, é o caminho mais fácil. É o interesse, é a vantagem material, que vai atender o meu gosto ou o meu bem-estar. Eu faço o que é bom, não faço mal para ninguém, eu faço o que é bom, o que é melhor para mim. Isso é conveniência, isso não é convicção. A conveniência é apoiada no interesse pessoal.
A conveniência evita conflitos. Não vou com esse negócio, não. Busca benefícios pessoais. A pessoa de convicção, às vezes, ela se desgasta. A pessoa conveniente, ela se poupa. Ela quer se poupar. A conveniência evita conflitos, busca benefício, age contra os próprios valores, mudando de ideia conforme a situação. Ela negocia os valores, porque ela está firmada no benefício externo, naquilo que eu posso conseguir, no que eu posso ganhar. De certa forma, nós podíamos dizer que ou nós estamos vivendo por convicção ou por conveniência. Quando nós estamos diante de uma situação difícil, nós temos que decidir se vamos fazer aquilo que nós cremos que é o correto, que é melhor, que é o propósito, ou aquilo que é mais conveniente. Aquilo que é bom agora. Estão entendendo aí, gente? Amém? Aí eu conheço uma pessoa que é... Não, vamos pensar em nós mesmos hoje? Vamos pensar em nós? Não sei a pessoa, vamos pensar em nós. A convicção é movida por valores e crenças profundas, integridade, justiça, amor. Tem firmeza e coerência. As atitudes não mudam com as pressões externas. Uma pessoa convicta não vai mudar, mesmo que fique impressionando ela. Ela sofre por isso, mas não muda. Envolve coragem e propósito para defender princípios e perseverar em causas, mesmo diante de oposição, de pessoas, de problemas, situações difíceis. Por exemplo, eu vou falar a verdade. Eu não vou mentir nesse negócio. Mas a conveniência é motivada por vantagem e benefício. Busca a aprovação dos outros ou ganhar dinheiro. Desde que... Sabe o pessoal que quer ficar bem na fita? Então ele dá sempre uma ajustadinha, na verdade. Ele dá uma escovadinha, na verdade. Vamos dar uma melhorada aqui. Tem a mente dividida. Muda de opinião e comportamento para se adaptar às pressões ou para se conformar com o grupo. Não tem vínculo real. Os relacionamentos de conveniência são sem afeto, cooperação. Uma pessoa que só... Sabe aquela pessoa que gosta de você porque é conveniente? É bom agora. Às vezes uma pessoa conveniente, ela não vai falar para você aquilo que está errado, que você precisa mudar. Ela não quer criar problema com você, é mais fácil. Para que eu vou me dispor? Mas uma pessoa de convicção e propósito fala, eu não posso deixar de falar isso para aquela pessoa, porque ele está no caminho errado, ele vai se prejudicar, ele vai destruir a família, ela vai quebrar a cara. Amém, irmão? Vocês estão aí, não? Vocês acham que um cristão é chamado a viver de que maneira? Por convicção ou por conveniência? Maravilha. Olha a convicção de Pedro e João. Atos 4,19. Pedro e João, porém, responderam. Quando eles foram lá confrontados, falaram, vocês não podem falar de Jesus. Os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, que é o nosso tema da nossa série aqui. Depois, em Atos 5, eles são açoitados, porque eles continuam a falar. São açoitados e tudo, eles saem. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres. Os caras foram açoitados, eles estavam alegres. Tinham levado chibatada, porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. E todos os dias, no tempo de casa em casa, continuavam a ensinar que Jesus é o Cristo. Mas não vão mudar. A convicção de Paulo e Silas. Lembra que nós pregamos aqui nesta série? Não é? Paulo e Silas são açoitados, são presos injustamente, eles estão lá presos no escuro, e depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar, por isso os colocou no cárcere interno, prendendo os pés no tronco. E aí o que eles fazem? Deus, porque... Mas não era para acontecer isso. Eu estou fazendo tudo certo. Eu estou fazendo o que o Senhor me pediu.
E agora, por que estão acontecendo essas coisas? Tudo bem aí, né? Você já falou isso? Eu já falei, eu sei que você não fala, só eu que falei. Então, mas Paulo e Silas oravam e cantavam hinos perto da meia-noite e os outros ouviam. Porque eles estavam certos e convictos que eles estavam fazendo o que Deus pediu, amém? E agora era com Deus, Deus é que vai fazer um negócio aí, amém? Quando você tem convicção em fé, meu irmão, você obedece e deixa o resto com Deus. Você obedece e sabe que Ele é fiel e Ele vai responder, amém? Quando você quer estar no controle, você fica toda hora tentando manobrar uma situação. Olha a convicção de Paulo. A convicção de Paulo em obedecer o Espírito Santo. Esse episódio aqui é muito interessante. Porque Paulo recebe uma direção do Espírito Santo. E as pessoas, motivadas pelo Espírito Santo, dizem: ô Paulo, você vai sofrer. Paulo, você vai ser preso. Paulo, os caras vão bater em você lá em Jerusalém. Paulo, você não tinha que ir para Jerusalém. Então você tem o Espírito Santo avisando que vai acontecer coisa ruim. E Paulo, convicto pelo Espírito Santo que ele tinha que ir. Olha que interessante. Aí o Paulo está lá na parte de Éfeso, ele está deixando Éfeso após alguns anos, ele não vai para Éfeso, fica em Mileto, chama os presbíteros, e quando chegam diz: vocês sabem que desde o dia que eu pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente com muitas lágrimas, suportei provações decorrentes de intriga dos judeus. Como você já sabe, os judeus queriam impedir Paulo de pregar a graça aos gentios. Jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir. Essa é convicção, hein, gente? Eu já fui mal interpretado por dizer a uma pessoa o que eles precisavam ouvir. Até para os meus filhos. Mas se eu não falasse para uma pessoa que precisava ouvir, não posso dizer que eu amo essa pessoa. Amém, irmãos? Mas não precisa falar assim também. Vou falar tudo na cara. Não precisa ser grosseiro para falar o que precisa ouvir. Porque Paulo vai dizer, não é? Anuncia uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos. É necessário que se arrependam, se volte para Deus, tenham fé em Jesus. Paulo vai dizer, que eu amo todos os versos, que com lágrimas ele os ensinou e insistiu. Então ele falou a verdade em amor, às vezes com lágrimas. Sabe, então, às vezes você fala a verdade para as pessoas, e a pessoa rejeita, endurece. E aí você chora, não tem como. E aí ele vai dizer: agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém e não sei o que me espera ali. Uma pessoa convicta, não precisa que Deus diga tudo o que vai acontecer. Mas a gente que quer ser conveniente, a gente quer ter certeza. Deus, mas como é que o Senhor vai me abençoar? A gente quer saber de tudo antes para saber se a gente vai. Mas se nós temos o Espírito Santo, nós podemos ir e saber que o Senhor vai estar conosco, amém? O que Deus está falando para Paulo, o Espírito Santo? Eu vou estar com você. O que vai acontecer? Rapaz, se eu te contar agora, você não vai querer ir. Se Paulo contasse: olha, lá na Macedônia, você vai ser preso, açoitado, vai ficar... Talvez ele falasse: eu acho que a gente tem que ir para outro lugar. Aí o Paulo vai dizer: senão que o Espírito me diz em todas as cidades que tenho pela frente prisão e sofrimento. Porque ele está sendo perseguido. Ele é o alvo. Mas Paulo vai dizer uma coisa de uma pessoa convicta. De uma pessoa que sabe por que vive. Ele diz assim: a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira, meu chamado, e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Eu posso fazer tudo, mas se eu não fizer isso, não vale nada para mim. Então Paulo tinha clareza que ele podia fazer muitas coisas. E nesse texto você vai ouvir, Paulo falou o seguinte: eu não peguei nada de vocês, não peguei nenhum dinheiro, eu trabalhei com as minhas mãos. Não devo nada a ninguém. E eu falei tudo o que devia. Agora vocês têm uma responsabilidade. Continuem aqui, liderando esta igreja, essas igrejas.
Então Paulo está transmitindo convicção para essas pessoas. Mas o que eu quero apontar aqui hoje é que Paulo então, o que ele faz? Ele vai seguindo. E quando ele está lá em Cesareia, chega o Ágapo, um profeta, e toma o cinto do Paulo, e esse profeta amarra os pés e as mãos dele, ele mesmo, e diz: o Espírito Santo declara. Então vem um profeta, um homem de Deus, se amarra com o cinto, pega lá o cinto do Arnaldo, se amarra aqui e fala: ó, vai acontecer isso com você, Arnaldo. Você vai ser amarrado para os judeus e você vai ser entregue aos gentios. Aí o pessoal fala: não vai, fica, não, que isso e tudo. E aí nós suplicamos que Paulo não fosse. Ele, porém, disse: por que esse choro? Assim vocês me partem o coração. Não, a gente quer proteger você. Não. Vocês estão querendo que eu faça algo contra as minhas convicções. Você vai querer que eu faça algo contra aquilo que o Espírito Santo me pediu. O Espírito Santo está avisando que eu vou ter dificuldades, mas ele ainda está falando que eu tenho que ir. Estou pronto, não apenas para ser preso, mas para morrer. Eu não vou voltar atrás nas minhas convicções. Eu não vou negociar. Não me interessa se parece que vai dar errado ou não. Me interessa que o Senhor está comigo. Eu prego para todo mundo que Cristo está comigo. Agora eu vou ter medo? Vocês estão aí, irmãos? Amém? Quando ficou evidente que não conseguiríamos fazer mudar de ideia, desistimos e dissemos: que foi que eles falaram? Que seja feita a vontade do Senhor. Paulo está dizendo: vocês não estão entendendo. O Senhor quer que eu vá para lá. E Paulo vai. E Paulo é preso. Injustamente. E fazem um negócio todo. Gente, foi uma bagunça, uma confusão. Você pode ler lá. E aí então, o guarda lá romano prende Paulo para ele não ser morto. Ele vai a julgamento diante do Sinédrio. E os caras querem matar Paulo. É nesse episódio que 40 pessoas querem fazer jejum para matar Paulo, coisa de louco. Não é? E aí, nesse episódio, peguei um pedacinho lá. A discussão ficou mais violenta ali no Sinédrio entre os judeus, os religiosos. E o comandante romano teve medo que Paulo fosse feito em pedaços. Assim ordenou que os soldados o retirassem à força e o levassem de volta à fortaleza. E naquela noite, presta atenção nisto. Naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo e disse: assim como você testemunhou, tenha ânimo, não tenha medo. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Olha só, a convicção, quando a gente permanece na nossa convicção, nós vemos o Senhor, nós começamos a ter um nível de intimidade muito mais profundo. Amém, irmãos? Enquanto nós estamos negociando nossas convicções, a gente não vai ver nada. Só vai ter medo. Vivemos numa época que os cristãos negociam tudo. É uma vergonha, você abre os jornais, é uma vergonha o que pastores estão fazendo, o que líderes estão fazendo. Eles são todos negociadores, mentirosos. Estão vivendo por conveniência, o negócio é o dinheiro, o que eu vou ganhar com isso? Se eu vou ganhar, eu defendo B, se eu não vou ganhar, eu não defendo. Tudo depende do interesse. As pessoas frequentam as igrejas, quando acontece alguma coisa que já não interessa mais para elas, ou quando o interesse delas não é atendido, elas vão embora. Porque, afinal de contas, não se trata de convicção, se trata de conveniência. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Hebreus 11:1. A fé é a plena certeza, é a convicção daquilo que não vemos. Então, fé e convicção estão intimamente associados. A convicção de que Jesus está conosco nos leva adiante, mesmo sem saber o que vai acontecer. É quando você vê uma situação, abre o exame e não é aquilo que você esperava. Cadê a convicção?
É na hora que você vai dar o seu dízimo, a sua oferta, e aquele mês teve uma despesa a mais, você fala, se eu não der. É aí que entra a sua convicção. Quem é o provedor? Eu ou Deus? Quando você abre o exame e vê lá, aí você fala, mas quem é que vai resolver? Quer dizer então que se desse tudo certo, Deus é bom. Agora que deu errado, Deus não é bom? Deus é sempre bom. Amém, irmãos? E agora depende da nossa convicção. Toda vez que você está obedecendo a Deus neste mundo, você vai enfrentar oposição de alguma coisa. Está claro isso, não? Esse mundo jaz no maligno, e você é da luz. Esse mundo é das trevas. O fato de você esperar a oposição não significa derrota. Amém, irmãos? Porque aquele que é em Cristo já é mais que vencedor. Mas é mais que vencedor se continuar na corrida, né? Se você abandonar a corrida, você não vai ganhar nada. Então o que acontece? A convicção, Cristo é o centro. Na conveniência, eu sou o centro. Eu estou preocupado comigo. Olha lá, a pessoa que vive por conveniência. Ele pensa no que é melhor para mim. Ele pensa no meu ministério. Nas minhas coisas. Até comecei com o meu ministério. É porque tem gente assim, é o meu ministério. É o que eu faço para Deus. Cara, é o que Deus quer fazer através de você. Amém? E se Ele pedir para você não fazer nada? Faz nada. E se Ele pedir para você fazer tudo e você acha que não consegue? Então, o que as pessoas vão pensar de mim? O que eu posso, o que eu gosto de fazer? As minhas expectativas. Eu estou fazendo para Deus, segundo as minhas possibilidades. É nada, é segundo os seus desejos. Vocês estão aí, amém, irmãos? Que é conveniente. É conveniente. Eu já vi muitas pessoas desistirem de servir a Deus em coisas pequenas. Sabe por quê? É muito pequeno para mim. Eu já vi muita gente desistir na hora que apertou um pouco, porque não sabe o que é, eu não sei se Deus me chamou. Então não chamou. Gente, o que Deus muda de ideia. Já reparou, não? O pessoal fala, não, porque Deus pediu assim para mim. Porque eu acho que não é isso que Deus. Porque Deus falou, mas a Bíblia diz que Deus não muda. Ele não muda de ideia. O convicto, o que é melhor para os outros. Porque os que vivem, não vivem agora para si mesmos, mas vivem para Jesus. E Jesus quer abençoar outros. O ministério é do Senhor. O convicto diz, o que o Senhor espera de mim? É o que Paulo falou, o que o Senhor espera? Vá para Jerusalém. E como é que vai ser lá? Rapaz, vai ser meio difícil. Mas eu vou estar com você lá. Eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Amém? Ele não muda. As expectativas são do Senhor. O que é que o Senhor espera? Eu estou fazendo junto com Deus. Na verdade, Ele faz através de mim. Pela fé nas possibilidades dEle. A vida que eu vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. É pela fé aonde? No Filho de Deus. Eu já sei que eu sou vencedor, porque Ele mandou. E se você morrer? Rapaz, eu vou ter que morrer mesmo. Paulo falava, vai ser melhor, vou estar com Cristo. O quanto a gente é guiado por convicção. A convicção leva à realização, mas a conveniência leva à frustração. Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, permaneci fiel. Agora o prêmio me espera. Não é maravilhoso, não? Ele está na prisão feliz, ele sabe que eu fiz o que Deus queria. Olha o impacto que ele causou, gente. Ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. O que acontecia lá? Você vai lá em Atos 19, enfermos curados, demônio expulso, pessoa libertada, pessoa se convertendo. Né? Até as roupas de Paulo, quando mandava, os caras eram curados. O Paulo não pode ir, manda uma roupa dele. Entendeu? Mas é a fé no nome de Jesus. Amém, irmãos? Judas.
na sua conveniência. Compra um campo com o dinheirinho dele, depois ele acaba morrendo lá, se precipitando. Perde a vida, embora obteve a vantagem que desejava. Em Atos vai falar também dos 7 filhos de Seva, um judeu. O que eles falaram? Pô, mano, esse negócio aí de expulsar demônio e tudo mais é bom, hein? Dá um ibope. Eles começaram a expulsar demônio no nome de Jesus. Então, nós te repreendemos em nome de Jesus, que Paulo prega. Até que um dia um capeta virou para ele e falou: rapaz, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus. Mas vocês não conheço não. E deu um couro neles. Deu um couro, que os caras saíram envergonhados, rasgados, quase sem roupa. Estavam pregando por conveniência. Não tinham convicção. Não tinha convicção. Quanta gente, quando tem que expulsar o demônio, eu não vou, tem que chamar alguém. Por quê? Não tem convicção. O poder está no nome de Jesus, amém, irmãos? Mas é que o diabo tem umas coisinhas aqui no meu coração. Quando Jesus estava lá no Getsemane, indo para o Getsemane, ele falou: o príncipe o governante deste mundo se aproxima, mas ele nada tem em mim. Ele não tem poder sobre mim. Ele não tem direito sobre mim. Eu vou para a cruz porque é a vontade do meu Pai. E não é Ele que está me pondo na cruz. Amém, irmãos? Eu tenho a minha vida e eu a dou. Tenho o direito para tomar e para entregar. Recebi isso do meu Pai. Lá no Getsemane, Pai, se for possível, passa de mim. Porque é um ser humano. Jesus é um homem. Mas seja feita a tua vontade. Esta é uma convicção. Amém, irmãos? A convicção de Davi. Davi tem um coração voltado para agradar a Deus. E Saul? Saul está voltado para a aprovação humana. 1 Samuel, você vai ler a história. Lá 1 Samuel 15, Saul obedece do jeito que ele quer. Deus pede para ele fazer uma coisa, ele faz uma quase, e tira uma vantagenzinha pessoal. E aí, quando o Samuel chega, ele fala: o que você fez, Saul? Não, sabe o que é? Foi o povo. Desobedeci às suas instruções, eu pequei, é verdade. Porque tive medo do povo, fiz o que eles exigiram. Não fui eu. Fiz o que era conveniente. Saul, obediência parcial por ganho político. Meu Deus do céu. Quanta gente fazendo isso hoje, hein? Deseja ser honrado por Samuel. Samuel, eu sei que eu pequei, mas me honra diante do povo. O Saul está preocupado com o que o povo vai pensar. Ele perde. E o Davi? Saul, temor aos homens. Davi, temor a Deus. Pequei contra ti, somente contra ti eu pequei. Fiz o que é mal aos teus olhos. Purifica-me e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Davi se arrepende. Davi tem obediência total. 2 vezes ele pode matar Saul, não matou. Davi honra a Deus acima de tudo. Ele traz a arca no começo lá, do reinado dele. E ele vem dançando na frente da arca. A pessoa fala: nossa, olha aquele rei dançando. Ele não se importa. Enquanto Saul perde o reino, Davi tem como herdeiro quem? O Messias, Jesus Cristo. Ele se assentará no trono de Davi. Amém, irmãos? É melhor ter convicção ou não? Pois é. Diante do pecado, a convicção leva ao arrependimento. Mas diante do pecado, a conveniência leva a justificativas e desculpas. Não é por causa disso, é por causa daquilo. Quando uma pessoa... Esse não é um cristão convicto. Ele faz o que é bom para ele, quando ele quer, na hora que interessa a ele. Por conveniência, ele vai dar uma desculpa. Ele vai justificar, foi o outro. Eu não. Olha só o que acontece, gente. Alguns textos aqui. Daniel, diz o texto, Daniel propôs no seu coração, assentou no seu coração, não se contaminar com os manjares dos reis. No seu coração.
Os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. É o profeta falando com o rei Asa, porque o rei Asa decidiu não mais confiar em Deus. Ele fala, Deus está olhando, Ele vai se mostrar forte, quando o seu coração é totalmente dele. Amém, irmãos? Nós estamos aqui, não? A gente não experimenta a força do Senhor quando o coração está dividido. É um coração inteiro. Salmo 63, ó Deus, Tu és o meu Deus. É Davi falando, eu te busco de todo o meu coração. Você vai encontrar todo o coração. Tem quase 600 referências à palavra coração na Bíblia. Foram injustos com você. Mentiram contra você. Ou aconteceu uma situação ruim, quando você achou que não devia ter acontecido. E então, você começa a ficar dividido. Será que... Aí o diabo vem e fala, pois é... Como é que é esse negócio mesmo? Deus te ama? Então por que acontecem essas coisas ruins? É nessa hora que o diabo vem dizer para você que tudo que é ruim vem de Deus. Já reparou, não? O diabo vem dizer que tudo que é ruim vem de Deus. Porque se Deus fosse bom, nada aconteceria de ruim. E Ele é o governador desse mundo, influenciando as pessoas para provocar o mal um contra os outros, gente. Amém, irmãos? Esse mundo está sob o controle do maligno. E nós é que temos que dar respostas a Deus. Porque tem coisas ruins que acontecem aqui nesse mundo. Mas Deus não é ruim. Esse mundo foi dado aos homens. Então, como é que eu posso ter um coração convicto? Como é que eu posso ter um coração íntegro? Como é que eu posso ganhar um nível de convicção tão poderoso que você vai ver, não vai ficar vivendo uma vida frustrada, você vai ter uma vida realizada, você vai ter firmeza de propósito. E você, está aqui, ó, Tiago, 1:2-8. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, sempre que passarem qualquer tipo de provação. E aí a gente acha que toda provação é Deus que manda. Vou dizer, Deus não vive mandando provação. Amém, irmãos? Já tem bastante problema nesse mundo. Amém, irmãos? Tem uma mentira aí que Deus tem que livrar a gente de todo problema. Gente, Ele falou não. Vocês vão ter aflições, mas vão vencer o mundo, amém? Eu vou guiar vocês para vencer. Então Ele fala, fiquem alegres. Porque quando a sua fé é provada, o que Ele está dizendo? Quando você que conhece a Jesus Cristo enfrenta uma provação, fique alegre, porque é o momento de você ver Deus operando, amém, irmãos? Se você crer. Então Ele vai dizer, quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Romanos vai dizer também, que a tribulação produz perseverança. Romanos capítulo 5, versículo 4. É a mesma referência. É necessário que essa perseverança cresça, porque quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, íntegros, sem faltar nada. A palavra aí é telestai, está consumado, está completo, não falta nada. Mas para você chegar num nível de maturidade, onde você precisa ter a sua perseverança desenvolvida, e essa perseverança se desenvolve da maneira que você enfrenta uma tribulação ou um problema na sua vida, amém, irmãos? Ai, meu Deus, vai ter um problema, agora foge do problema. Levanta a cabeça e fala, Senhor, Tu estás comigo nesse problema, amém? Senhor, vamos morrer, olha a tempestade. Jesus levanta e fala, quieto, vento, água. E aí, vocês não têm fé? Eu estou aqui, amém, irmãos? Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e vai receber. Ele não vai reclamar se você pedir. Mas quando você pedir, faça com fé sem vacilar. Não pede para Deus uma coisa duvidando que Ele vai te dar. Pois aquele que duvida é como onda do mar, para lá e para cá pelo vento. Você não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, porque a sua mente é dividida. É instável em tudo que faz.
Se está tudo certo, Deus está comigo. Está dando errado, Deus não está comigo. Sério. A religião diz, se você não for perfeito, Deus te abandona. É uma mentira. Perfeito é Jesus Cristo, amém? Por causa dele, ele nunca te abandona. Porque agora você é filho, você é filha. Então, como é que funciona para ganhar convicção? A tribulação vai levar a sua fé a ser provada. A sua fé sendo provada vai desenvolver perseverança. Isso vai levar à maturidade. Um outro texto, Romanos 5, vai dizer um caráter aprovado. A perseverança no grego é uma palavra muito legal. Se você pegar o original, sabe o que está escrito lá no dicionário bíblico? Diz assim, estabilidade. Olha, legal. Constância. Exatamente lá o que o Tiago acabou de dizer. Característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua fé, mesmo diante dos maiores sofrimentos e tribulações. É o convicto, não recua. Sabe que Deus está lá. Aí a gente canta no caminhão pelo que vemos, nós cantamos a outra música aqui, não é? Todos falando de fé, de ousadia. Quando nós vivemos por convicção, nossas orações são diferentes. Sabemos que somos filhos. Nós sabemos que o Pai está nos ouvindo. Nós pedimos sem duvidar, porque confiamos no amor do Pai. Amém? Não é poderoso isso? Todo louvor seja dado a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Seja sempre bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Abençoou ou não abençoou? O que são as bênçãos espirituais? Elas estão na dimensão do Espírito. Quando você crê e é convicto, elas começam a se manifestar na terra, aonde você estiver. Aí você pode viver por conveniência ou por convicção. Parece que vai dar errado, não vai. Deus falou, é por aqui que você vai? Conforme você vai andando, Deus vai construindo a estrada para você. Deus fará um caminho onde nunca existiu. Fará caminho onde não vemos, um caminho me fará. Ele abre caminhos no deserto. Amém? Ele é o Todo-Poderoso, amém? Ele não falha, ele não volta atrás. Irmãos, Deus não vai te abençoar. Quero te dar uma notícia ruim, Ele não vai te abençoar, sabe por quê? Ele já te abençoou. Todas quantas promessas de Deus existem, todas elas já se cumpriram em Cristo, amém? Ou seja, Jesus já garantiu que ela é sua. Agora, a sua convicção vai determinar se isso vai se concretizar ou se você vai viver por conveniência. Você vai esperar Deus agir ou você vai agir por conta? Presta atenção. Quem quer que você faça alguma coisa para ser abençoado é o diabo. O diabo nega a obra de Cristo. O que o diabo diz? O diabo quer plantar no seu coração a mentira. No dia que você fizer, então você será. No dia que você fizer, então você terá. E a verdade é que Cristo já fez, amém? Ele já fez todas as coisas. Ele já levantou todas as coisas. Ele já venceu. Olha aqui para mim. O diabo colocou a bênção lá no futuro. Se você fizer tudo certo, quem sabe um dia Deus pode te abençoar. O diabo colocou a bênção na situação condicional. Se. E Deus colocou a bênção no presente. É sua, é sua, é sua. Amém, irmãos? O diabo colocou a bênção na expectativa de um futuro, não na convicção da sua identidade.
de quem você é já filho amado de Deus. Amém? Você crê que você é filho amado de Deus? A Bíblia diz que as bênçãos são suas. Ela diz que você é uma pessoa abençoada. Diga, eu sou abençoado. Você crê nisso, né? E quando tudo está dando errado, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Eu quero falar com vocês, enquanto a gente estava orando por isso daqui. Enquanto a gente estava orando aqui, eu creio que tem algo poderoso de Deus aqui acontecendo, amém, irmãos? Porque a gente que vem aqui pregar, ou vamos aqui ministrar uma música, a gente não vem achando o que as pessoas vão gostar. Eu vou vir aqui pregar uma coisa que as pessoas vão dizer depois, hein? Pô, revelação poderosa aquela, eu nunca ouvi. Não estamos aqui para isso. Quando a gente ora para o Senhor, o que o Senhor quer? O que domingo o Senhor quer? E imediatamente tive esse tipo de visão na mente, não uma visão que você vê de olho aberto. Eu vi várias pessoas se dirigindo num caminho. Esse caminho termina em Cristo. Cristo é o centro. Então tem vários caminhos indo para Cristo. Mas as pessoas que estão nesse caminho, elas estão assim, ó. Um olhando para cá, um olhando para o lado, um olhando para trás, um sentado, sem convicção. Eu perguntei ao Espírito Santo, por que as pessoas estão assim? Ele falou, porque elas não têm convicção nos seus corações. Elas não têm a certeza. Elas estão dispostas a pagar um preço para continuar nesse caminho e me seguir. Elas ficam se distraindo. Preocupados se tem algo mais conveniente. Pessoas com dificuldade de seguir na direção. Pessoas esperando algo acontecer, distraídas, indecisas, com medo. Será que esse é o futuro que Deus tem para mim? Será que se eu seguir esse caminho, é o futuro que eu gostaria? Será que se eu seguir por esse caminho, eu vou ter que deixar? Sabe o pessoal da estátua de sal, fica olhando para trás? Será que eu vou ter que deixar o que eu gosto, algo que é importante? Sabe, irmãos, o Senhor está dizendo para nós aqui que nós precisamos ganhar convicção. Convicção de quem nós já somos e de tudo aquilo que Ele já fez, amém, irmãos? Não desiste porque ficou difícil. Não desiste porque alguém te entristeceu. Não desiste porque você foi magoado. Você foi. Não desiste porque ninguém compreendeu. Irmãos, tenho 40 anos de cristão. Eu podia contar, eu não vou contar, não edifica, das muitas decepções com pessoas cristãs. Muitas. E quando tudo estava errado, e eu ficava triste, magoado, eu ia falar com o Senhor, só falava comigo, o problema não é Ele, o problema é o seu coração, hein? O que é que você vai fazer com isso? Eu não posso impedir uma pessoa de me ofender. Eu não posso impedir uma pessoa de me criticar. Eu não posso impedir uma pessoa de tentar me desmerecer ou me humilhar. Não posso impedir alguém de me abandonar. Posso? Quanto mais se ama essa pessoa, mais triste é. Mas eu posso guardar o meu coração. Eu quero saber. É nessa hora que as nossas convicções são provadas. E ao longo dos anos, muitas vezes eu aprendi que quando a gente erra, temos que pedir perdão. E pedir perdão não é chegar e dar uma explicação pelo seu erro. Aí é conveniente. Pedir perdão é reconhecer que causou uma dor. Se você quis ou não quis, não faz diferença, você causou uma dor. Você chega lá e fala, não, Fabiano, eu causei uma dor em você. Não quis, mas não importa, você sentiu. Me perdoa. Que eu quero continuar participando da sua vida e você da minha. Isso é cristianismo. A convicção que nós somos um corpo. Que não tem como amar a Deus não amar a Ele.
Não tem como eu amar a Deus e rejeitar o meu irmão. Às vezes acontece rápido, às vezes demora anos. Mas quando a pessoa vem e diz, você me perdoa? Eu falei, já te perdoei. Eu já te perdoei. Há uma grande liberdade, irmãos. Porque eu não estou aqui para ficar fazendo conta contra as pessoas. Eu não estou aqui para anotar o que elas me devem. Eu estou aqui para estender a ela o que eu recebi, que é o amor e a graça de Deus. Amém, irmãos? Onde você chegar, você representa algo que Deus já deu, porque você, meu irmão, cristão, carrega as bênçãos que já foram conquistadas por Cristo Jesus, amém? Então, se há um problema quando você chega, você está carregando uma solução, você está carregando uma palavra de encorajamento. Deus quer te enviar, meu irmão, para abençoar outros com tudo que Ele já te deu. Você representa uma bênção já concedida, convicção, porque tudo já me foi dado. Então vem um momento difícil, você pode chegar e dizer, não, mas Deus não muda, Ele é o mesmo, amém? Olha que maravilha, você é um filho de Deus, é uma filha de Deus, e quem vê um filho de Deus, reconhece o quê? O Pai que enviou. Jesus falou, quem me vê, vê o Pai. Irmãos, qual é o que Deus Jesus quer? Que quando as pessoas vejam a nós, elas falam, elas consigam enxergar também esse Deus, amém? Consigo enxergar esse Deus. Ei, não se trata dos outros, amém? É fácil ver alguém na plataforma, todo mundo pode ser bonito na plataforma e falar uma mensagem boa. O negócio é lá no dia, quando você fica irritado. E lá no telefone, você em vez de explodir, você lembra quem você é. Você lembra que você é abençoado, você é abençoada. Você pode estar no meio de uma tribulação, mas aquele que é o seu Pai tem tudo para você, amém? Você é a resposta. Você é a resposta. Aí quando em vez de gritar com toda a justiça, irritar, você fala, obrigado pela sua atenção. Sei que você tenta me ajudar. Pode não estar conseguindo, está até atrapalhando. Mas aí, os céus olham e dizem assim, olha lá, aquele lá é um convicto. Seria muito conveniente, agora ele fala tudo o que ele podia falar. Mas ele prefere viver como um cristão. Ele prefere amar. Ele prefere fazer a vontade do Pai e não a dele. Ele prefere, amém? Você é uma bênção, meu irmão. Ninguém acredita. Você está tão preocupado com as bênçãos. Você é uma bênção. Você tem acesso ao abençoador. No meio de uma tribulação, você pode dizer, Senhor, o que tu vais fazer agora? Eu sou teu filho, eu sou tua filha. Irmãos, Deus está nos chamando para viver por convicção, amém? E quem vive por convicção, abraça a missão. Diga, quem vive por convicção, abraça a missão. A sua missão é ser uma bênção, é abençoar a outros, é levar resposta para aquele que está sem resposta. Vamos ficar de pé.